Olá, boa noite. Nós começamos mais um programa Papo Sério, hoje recebendo José Carlos Gibi, ele que é vice-presidente do Sindicep Roraima e candidato à nova gestão, a presidente da nova gestão. Boa noite, seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite aos telespectadores do programa, em especial aqui a você, Ismar. Bom, você é candidato à presidência do sindicato, mas é atual vice-presidente e o seu candidato a vice é o atual presidente, né? Ou seja, é apenas uma troca de posições ali no sindicato, não é isso? Essa eleição em chapa única deve ser talvez a mais tranquila dos últimos anos, né? Quer dizer, você não vai concorrer com mais ninguém. Isso significa que a atual diretoria vem trabalhando de forma satisfatória a atender às demandas dos seus filiados? Bom, a avaliação que a gente faz é importante registrar que mesmo no processo eleitoral passado também a gente teve chapa única, né? Onde o Gilberto saiu reeleito novamente e agora nesse processo, em razão também o Gilberto estar presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de Roraima, e diante da agenda complicada que é da Central com a agenda do Sindicep, e mesmo nesse processo eleitoral a gente não tendo a inscrição de uma outra chapa concorrente, nós decidimos liberar um pouco o Gilberto para que possa fazer um trabalho melhor, mais conciso na Central, e a gente possa tocar o Sindicep, né, com as suas lutas, né, e já estamos aí com 23 anos de fundação aqui no sindicato, aqui no estado de Roraima. Completou dia 29 de setembro, né? Isso. E a luta do Sindicep, as lutas do Sindicep, né, elas se configuram, né, nas conquistas, né, na resistência, né, e na solidariedade também com demais categorias do serviço público, né, seja no âmbito federal, estadual e municipal. E a gente vem com essa proposta aí também para essa nova gestão de manter, né, de buscar e ampliar essa unidade aqui no estado, visto que nós temos um cenário político do ponto de vista de ataques, né, ante as propostas que a gente está aí tomando conhecimento, né, que tramitam no Congresso Nacional, e que nos últimos anos essas pautas não avançaram muito porque a gente conseguiu, de certa forma, com diálogo com o governo anterior, os governos anteriores, principalmente os governos aí do campo democrático, né, do Partido dos Trabalhadores, algumas pautas bombas lá, que a gente costuma chamar, que vem na perspectiva de retirada de direito da classe trabalhadora, seja ela do serviço público ou do setor privado. Nós conseguimos alguns avanços, segurar alguma coisa, e agora a gente tem um cenário complicado, né? Mudou o governo, né? E está aí, né? O cenário está colocado aí. Na realidade, o processo que está colocado para nós, enquanto representantes e lideranças, né? Esse debate que a gente tem que levar e estamos levando para os servidores públicos federais aqui no estado, é de que o cenário é complicado, né? Tem essa pauta de retirada de direitos no Congresso Nacional, temos aí a PEC 241, PL 257, a proposta de reforma da Previdência, né? Então nós teremos aí nos próximos 2 anos, que é quando termina o mandato desse atual governo que assumiu recentemente, né, um cenário muito desfavorável para nós, trabalhadores no serviço público. Falando especificamente da PEC 241, que tipo de prejuízos ela traria para a população brasileira? Bom, a PEC 241, primeiro, a gente não está tendo um debate, né? O que se esperava é que houvesse, né, por parte do governo, um debate amplo com a sociedade. Esse debate amplo não está acontecendo. A medida está sendo aprovada a toca de caixa no Congresso Nacional, sem um debate com os trabalhadores.
E o trabalhador é o que mais vai ser afetado nesse processo com essa medida do chamado teto do ajuste fiscal, né? Não é passado e não é dito para a sociedade brasileira, né, nesse momento, a questão da dívida pública, né, que é uma situação que está colocada, né? As medidas anunciadas e propostas pela PEC 241, né, ela vai limitar gastos, né, na saúde, na educação, nos programas sociais, né? Haverá sim uma perda significativa, né? E se essa medida ela como diz o governo, importante para conter gasto, por que também não ataca a questão da dívida pública, né? O que se vê é corte nos gastos, nos investimentos, e a gente só pega esses três, né, tripés aí, né, da educação, da saúde, das políticas sociais. Mas não tem nada na PEC em relação à dívida pública. Não se sabe, né, por que a dívida pública ela só aumenta, ela não diminui, né? Então, isso não é dito para a sociedade, né? Então, se a gente pegar, por que a gente é contra? Se você pega hoje a saúde pública no país, como é que está? Tem gente morrendo nos principais hospitais das principais capitais desse país afora. E aí você anuncia uma medida de limitação de gastos. Se hoje já tem gente morrendo na fila do SUS, né, por problemas estruturais, né, que o que se aplica em saúde já não é suficiente, imagine você daqui a 20 anos, né, como é que vai estar isso, né? A proposta diz que o que se aplica no ano anterior, o ano seguinte vai se aplicar com a correção do IPCA, né? Vai haver uma redução drástica, né, dos recursos e do investimento nessas áreas, né? Então, se hoje, com o limitador que está na Constituição, que diz que se aplica X percentual na educação, na saúde, nos programas sociais, nas políticas sociais, né, a gente já tem esse quadro deficitário, esse raio-x negativo que se tem, né, dessa questão. Como é que daqui a 20 anos você vai projetar, né, a limitação de investimentos? Na realidade, quem vai pagar essa conta, né, essa conta está sobrando realmente para a classe trabalhadora, para a sociedade, para aqueles que dependem das políticas públicas, de um serviço público de qualidade, né? Então, o sindicato ele tem um papel importante, não só do ponto de vista da questão meramente imediatista, né, de melhorar salário para a categoria, que seria uma questão corporativa. Não, o papel do sindicato ele é mais amplo também. A gente tem que intervir nos processos e nas políticas que os governos implementam na sociedade como um todo. E o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, nós temos esse papel de estar fazendo esse debate com a sociedade, de estar levando o outro lado da moeda, né, e apontar e denunciar que essa PEC 241 vai sim, a longo prazo, né, trazer sérios compromissos e comprometimentos dos serviços públicos prestados à sociedade brasileira, que depende dos serviços públicos. Tá certo. Nós estamos conversando hoje com José Carlos Gibim, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Roraima e candidato a presidente da próxima gestão. Nós voltamos no próximo bloco para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o candidato à presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Roraima, José Carlos Gibim. Voltando aqui à questão da PEC 241, já houve a votação em primeiro turno, a aprovação na Câmara, e a bancada federal de Roraima votou, pelo que nós constatamos, votou toda a favor dessa PEC. Como é que o sindicato vê essa posição da bancada dos deputados federais de Roraima nessa questão? Bom, nós avaliamos que a bancada federal dos deputados, né,
dia 24 agora está anunciada a votação em segundo turno. Nós lamentamos, né, que os parlamentares, eles aprovaram essa medida a toque de caixa, como eu disse no bloco anterior, né, que está sendo proposta, sem fazer um debate com a sua base, os seus eleitores, aquelas pessoas que votaram nesses parlamentares. E aí o apelo que a gente faz aos parlamentares, aos deputados federais e também aos senadores, né, que isso também vai passar por 2 votações no Senado Federal, né, é que reflitam, né, nós vamos fazer o nosso papel de denunciar, né, de mostrar o lado negativo dessa proposta, o que isso vai impactar no dia a dia, né, da sociedade, das pessoas, né, e que com certeza os parlamentares federais aqui em Roraima devem refletir, né, nessa votação em segundo turno que haverá na Câmara no próximo dia 24, né, e pense, né, porque com certeza nós vamos, daqui a 2, 3 anos, né, a depender do quadro que vai estar com essa medida implementada, né, os responsáveis por isso, né, por essa situação, né, quando lá na frente a gente se deparar, né, com o quadro caótico que a gente espera que não aconteça, né? Mas que se acontecer, os responsáveis serão estes parlamentares hoje que estão lá no Congresso Nacional para defender o interesse da sociedade, mas por interesses outros, né, a gente votam em dissintonia com o que se espera, né, de um representante na Câmara Federal. Os servidores federais de todo o país estão mobilizados aí para uma possível greve em protesto à PEC 241. O Sindicep Roraima também vai aderir a esse movimento? Estamos trabalhando um calendário de mobilização já no dia 24 em Brasília. Importante destacar que nós temos sido, os servidores têm sido impedidos, né, de adentrar a Câmara dos Deputados nessas votações no Congresso Nacional, né. Há uma arbitrariedade muito grande, né, da Polícia Legislativa da Câmara e do Congresso, né, por determinação, né, dos presidentes da Câmara e do Senado, nessas votações polêmicas, né, que vêm afetar os interesses, né, e os direitos aí da sociedade como um todo. Então, mesmo assim, diante de toda essa situação, nós temos um Fórum Nacional das Entidades do Serviço Público Federal, que congrega as confederações, federações e sindicatos a nível nacional. Nós aqui em Roraima vamos estar discutindo também um processo, né? Nós estamos nesse processo eleitoral, mas temos também que dar conta dessa pauta, né, do atendimento, né, a fazer o enfrentamento, a resistência a essas medidas, né. Então temos um calendário sim para o dia 24 em Brasília, está sendo convocado atos em Brasília. É interessante que nós aqui em Roraima também estejamos discutindo e vamos discutir também provavelmente atividades. Há um indicativo de greve geral para o dia 9 de novembro, né? Então nós vamos estar trabalhando, né, com visitas aos órgãos aqui, a nossa base, para fazer essa discussão. Como é que está a questão da reforma da Previdência? A Previdência, o que se sabe atualmente são só contra-informações, né, que o governo está colocando na mídia, né? E pelo que se espera, né, as coisas elas vêm mais uma vez, né, em prejuízo, né, da grande massa, né? Se vai se mexer na previdência dos trabalhadores, né, que estão na base da pirâmide, quem está no topo não é mexido, né? Um exemplo que a gente sempre coloca: vão mexer na previdência, por exemplo, dos parlamentares, dos senadores, dos juízes, né, dos ministros, dificilmente não. Do Supremo, do STJ, né? Então, quem paga, né, as reformas da Previdência que já ocorreram no passado,
sempre penalizou quem ganha salário mínimo, né, quem vive de salário, que é a grande massa e que é o trabalhador, né? Quem está apresentando proposta de reforma da Previdência já está aposentado e se aposentou, né, com Não vai mais ser anos, atingido, 55 anos. Tem muitos parlamentares aí que já estão aposentados, né, e que estão lá, né, propondo, né, pelo que se anuncia aí, uma idade mínima de 65 anos. A maioria vários parlamentares aí, né, inclusive o presidente da República, né, se aposentou por volta aí de 55 anos. Ou seja, é muito fácil, né, é muito cômodo, né, apresentar uma medida, né, para a base social da pirâmide, né, enquanto que ainda há aquelas chamadas castas, né, que ficam de fora, né, e que nada é mexido e que são pouco atingidos com essas reformas da Previdência. Então, a reforma da Previdência também, ela vem, né, na contramão, né, daquilo que a gente defende. A gente entende que o déficit da Previdência também é uma falácia do governo federal, né? Essas contas não são abertas. A ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais de Previdência, uma entidade respeitada, né, diz que quando o governo fala que há déficit na Previdência, ele só pega o que o trabalhador contribui e que o patrão, a classe patronal contribui. Ele não pega as arrecadações de PIS, CONFINS, que isso tudo vai para a questão da Previdência, para a assistência social. Então, aquelas arrecadações é tirada, né, e o governo anuncia um déficit, ou seja, essa conta também ela não fecha, né, e a gente entende que não há déficit na Previdência. A ANFIP, né, afirma que há superávit na Previdência, né, e por isso também nós vamos, em frente a esse ataque, né, de retirada de direitos, né, na aposentadoria, também nos manifestar e nos colocar contrariamente a essa proposta. Tá certo. Nós estamos conversando hoje com José Carlos Gibim, ele que é vice-presidente do Sindicep Roraima e candidato a presidente da próxima gestão. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos, né, em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o José Carlos Gibim, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no estado de Roraima e candidato à presidência da próxima gestão. A chapa única tem como lema nenhum direito a menos, não é isso? Explique melhor por que esse lema. Você dizer aqui para os telespectadores aí que por que nenhum direito a menos, né? Justamente pelos dois últimos blocos aqui que a gente respondeu, em relação ao cenário que está colocado, né? PEC 241, PL 257, né? Reforma da Previdência, né? Nós, nos últimos períodos, principalmente no governo Lula, né, obtivemos conquistas, né? No governo Dilma já não foi tão acentuada as conquistas, mas ainda assim conseguimos alguma coisa. E a gente precisa manter, né? Então, o que a gente discute é que muito mais nessa próxima gestão, nesse próximo período, principalmente nos próximos 2 anos, né, nós vamos estar ali na luta, né, numa forma de resistência, de resistir, ou seja, de não perder aquilo que já temos, né, mas de avançar, né? E nessa perspectiva é que a gente vem travando um diálogo com os servidores aqui no Estado, né, da necessidade da gente estar fortalecendo o sindicato, que as pessoas possam estar, inclusive, participar realmente desse processo eleitoral do Sindicep, que ocorre agora no dia 4 de novembro, né? E a partir daí nós estaremos então implementando as nossas propostas de luta, de resistência, né?
de dar uma chacoalhada aí na base do sindicato, né, para que os servidores compreendam, né, o grave quadro de ataques que iremos sofrer aí para o próximo período. É importante ressaltar que o sindicato não, como você falou no bloco anterior, ele não luta apenas pelo direito dos servidores públicos federais, mas ele luta pelo direito da população de uma forma geral, não é isso? Sim, o papel do sindicato, além da questão corporativa, né, de defesa de interesses dos trabalhadores, que é legítimo, né, nós também lutamos por um serviço público, né, de qualidade, né, eficiente, né, e que atenda, né, os anseios da sociedade. Né. Até porque servidor público e serviço público existe, né, porque existe um Estado que tem constitucionalmente obrigações, né, e que tem que, para o imposto que cada cidadão brasileiro recolhe, né, o Estado ele devolve na forma de serviços públicos. Né. Então, esse serviço público tem que ser serviço público de qualidade, eficiente e que atenda às necessidades da população. Ao mesmo tempo que nós buscamos a melhoria salarial, nós estamos buscando a melhoria do serviço público, porque um trabalhador bem remunerado, ele vai trabalhar melhor, ele vai atender melhor. Não é que quem não está bem remunerado não presta um serviço, não é isso. Né? Mas é claro que se você tem trabalhadores qualificados, né, bem remunerados, você tem um serviço de qualidade. Né? Então, buscamos, o papel do sindicato também, atuar junto a essas situações de sucateamento da máquina pública, não investimento em estrutura. Acontece muito, às vezes, o servidor está bem remunerado, né, bem qualificado, treinado, mas as condições objetivas para ele desempenhar o papel dele, às vezes, não tem. É o que a gente mais vê. Né? A gente vê matérias jornalísticas, né, de médicos, às vezes, no Sistema Único de Saúde, né, que as estruturas hospitalares, né, questão de leito, né, então o papel do sindicato nesse sentido, buscando esse diálogo com os governos para resolver essas questões, né, isso é papel do sindicato também. Né, é papel nosso como entidade da sociedade civil organizada, que os serviços públicos, eles sejam um serviço público de qualidade e eficiente e atenda às necessidades da população. Bom, a eleição ainda não aconteceu, mas já estão próximas aí e a gente imagina que a chapa única vai se sagrar vencedora. O que a sociedade pode esperar do José Carlos Gibim como presidente do Sindicep? Bom, para os servidores e para a sociedade, né, em relação à questão aos servidores, da minha parte, meu empenho, né, eu estou no sindicato desde nas primeiras reuniões que a gente fazia, não existia sindicato ainda lá, em 93, desde a fundação. E para a sociedade, o nosso papel, como disse, né, da gente estar fazendo a intervenção na área, no governo federal, para melhorar as políticas aqui no Estado, né, e buscar que os serviços públicos eles realmente venham atender a sociedade que necessita e depende do serviço público. Mas às vezes a sociedade tem uma visão distorcida do servidor público, né? Que mostra, às vezes, o servidor público displicente, que não sei o quê, mas que na realidade não é essa. Não, a realidade não é essa. A gente sabe que tem profissionais e profissionais. Isso. Né? Então, em toda a camada social, tem aqueles e aqueles, né? Não dá para generalizar, né? Tem políticos e políticos, né? Médicos e médicos, né? Então, sempre vai existir isso. Então, o papel nosso para a sociedade dizer, né? Como já disse, a gente vem dizendo aqui, né? O papel do sindicato não é só a questão
a gente está olhando para o nosso próprio umbigo, né? É mais amplo o papel do sindicato, de intervenção realmente na sociedade, como entidade civil organizada, né? De apontar caminhos, de buscar soluções conjuntamente com a sociedade, com os governos que estão aí, né? Então a gente quer inclusive, né, tá fazendo esse debate, aproveitando esse espaço, fazendo esse debate já com a sociedade para desmistificar um pouco isso, né? Na questão de sindicato só está voltado para a questão salarial, né? Papel de qualquer sindicato na sociedade não é só questão salarial, né? Tem uma importância muito grande também para fazer o enfrentamento em relação às políticas de governo que são implementadas. Bom, nós queremos agradecer a sua presença aqui e dizer que a TV Ativa e o Papo Sério são parceiros do Sindicep e sempre que necessário for para mostrar o trabalho do sindicato, fique à vontade em retornar, né? E desejar sucesso na eleição de 4 de novembro. Eu agradeço o espaço, né? Conclama aí aos servidores públicos para que compareçam nas urnas, né? Em todos os órgãos haverá urna na sede do sindicato, urnas itinerantes, no pessoal interior do interior também, né? Então, pessoal, dê um voto de confiança, vamos eleger a nova diretoria do sindicato, vamos participar do processo, mas não só do processo eleitoral, mas vamos participar também ativamente das lutas, da resistência, no dia a dia, quando a gente prontamente estiver chamando os trabalhadores do serviço público para as pautas e para os atos e movimentos que nós teremos que fazer para resistir aos ataques. Muito bem, nós conversamos hoje com José Carlos Gibim, ele que é vice-presidente atual do Sindicep Roraima e candidato a presidente da próxima gestão, que vai ser de 2017 a 2019. Nós queremos agradecer a sua audiência e convidar para o próximo programa estar também dando a sua audiência aqui ao Papo Sério. Então, até lá e boa noite.